A partir de agora eu vou comentar as questões mais polêmicas sobre a Lei Rouanet e vou te preparar para que você possa pensar e responder com fundamentos racionais se ela deve ou não deixar de existir. Eu, particularmente, sou contra a forma em que ela está sendo aplicada hoje e é por isso que eu vou apresentar os fatos e vou te convidar para uma discussão sobre o que podemos fazer para melhorar a aplicação desse incentivo. Vamos lá, eu vou começar com os argumentos verdadeiros e que devem sim mudar na Lei Rouanet. Os grandes investimentos estão na mão de poucos. Isso é verdade, alguns artistas se beneficiam mais do que outros, sendo que o espírito da lei é que a distribuição de incentivo tem que ser igualitária para todo o Brasil, para todos os artistas. Uma vez me convidaram para participar de uma equipe que trabalhava com processos com grandes artistas e me disseram: Samir, o mercado é uma bolha. Eu recusei o trabalho e desde esse dia a minha missão foi fazer essa bolha estourar e fazer com tudo que tem lá dentro seja distribuído para aqueles pequenos artistas, para todos os artistas. E isso tem que mudar urgentemente. Alguns artistas estão ganhando muito dinheiro com a Lei Rouanet. Isso é verdade e tem que mudar. Tem muito artista ganhando mais do que o necessário com esses projetos. Mas entenda uma coisa, por favor, não é porque o artista aprovou e captou 600 mil que ele vai colocar todo esse dinheiro no bolso. Se você acha isso, então você tem que realmente assistir esse vídeo até o final, porque isso é um mito. Porém, os cachês ainda são altos e os valores têm que diminuir, sim. Artistas que não precisam da Lei Rouanet estão se beneficiando dela. Isso é verdade e isso tem que mudar. O problema é que não dá para mensurar o que é um artista grande e o que é um artista médio. E esse critério não pode ser subjetivo ou a gente vai estar ferindo o princípio da igualdade previsto na nossa Constituição. Pensando nisso, eu vejo uma solução que está em outro ponto. Nós temos que desestimular a utilização da lei pelos grandes artistas. Eu vou explicar. Vamos supor que o cachê de um artista pequeno por apresentação, que é aquilo que ele precisa para sobreviver, seja de R$500. E vamos supor também que o cachê de um artista grande seja de 20 mil por apresentação. A minha solução é que o cachê máximo que tem que ser permitido pela lei é aquele de R$500. Até porque a ideia principal da lei de incentivo é movimentar a cultura e não simplesmente beneficiar um artista específico. Com essa estratégia, eu não tiro o direito daquele grande artista de se beneficiar da Lei Rouanet. Até porque a carreira ela é cheia de altos e baixos e o cara pode precisar dessa oportunidade eventualmente. Mas ele vai ter que se submeter a ganhar aquele teto de R$500 para poder se utilizar da Lei Rouanet. Se ele quiser ganhar mais do que isso, ele pode, mas ele vai fazer o evento dele por conta própria, sem Lei Rouanet. Isso vai desestimular o artista grande e estimular os artistas pequenos, aqueles que estão iniciando a carreira também. É via Lei Rouanet e o ingresso é muito caro. Isso é um absurdo e é outra coisa que tem que mudar imediatamente. Repito, a lei de incentivo é para beneficiar a cultura em primeiro lugar. Então qualquer produto cultural daquele projeto, seja um CD, um DVD, um livro, uma entrada para show, uma exposição, um musical, ele tem que ser gratuito. Quer fazer um show via Lei Rouanet? Você já vai ganhar o seu cachê. Então a bilheteria ela tem que ser gratuita para beneficiar a população brasileira. Quer lançar um livro? Então essa tiragem ela tem que ser doada para bibliotecas públicas, para escolas, para casas de cultura de todo o Brasil. Quer ganhar com o lançamento do livro? Então vai fazer o seu livro com uma editora, sem Lei Rouanet. Muito artista descumpre o que promete no projeto. Isso é verdade e é desesperador. No caso, nós precisamos que as prestações de contas sejam mais rápidas e com penas mais duras para quem faz coisa errada ou coisa ilegal. Eu quero ressaltar que a prestação de contas ela é bem rígida e os avaliadores eles estão de parabéns nesse ponto. Porém, ela não pode mais demorar de 3 a 5 anos para acontecer. Além disso, nós temos que começar a pensar em criminalizar algumas ações que ainda não estão tipificadas. Mas isso é papo para outro dia. Agora, eu vou falar sobre alguns mitos da Lei Rouanet. O governo investiu 500 mil no artista X através da Lei Rouanet. Errado. Por muito tempo, a mídia disse isso ou deu a entender que o governo investe, mas o governo não tem dinheiro para isso. Ele aprova projetos artísticos e fiscaliza isso, mas não coloca dinheiro. O investimento ele vem de pessoas físicas e jurídicas particulares e a lei dá até 6% de desconto no imposto de renda de quem fez esse investimento. O
o governo deixa de ganhar essa porcentagem dos impostos ao invés de investir em outras áreas. Esse argumento ele tem a aparência de ser verdade, mas não é. Com a Lei Rouanet, o retorno à sociedade chega a ser até 3 vezes maior do que o imposto deduzido. Eu vou explicar. Quando um patrocinador ele coloca o dinheiro, ele não simplesmente investe naquele artista, ele investe na cultura, ou seja, ele investe em um mercado inteiro. Um único projeto ele pode ter dezenas, se não centenas de profissionais. Produtores, arquitetos, o iluminador, a gráfica que vai imprimir o flyer, o faxineiros, alimentação, o cara que vai rosquear a lâmpada, transporte, hospedagem, entre muitos outros. E o trabalho dessas pessoas é criado e pago pelos projetos. Além disso, o dinheiro ele retorna também diretamente aos cofres públicos, porque todos os serviços que eu citei, eles têm que ter documento fiscal, ou seja, uma nota fiscal ou RPA, ou seja, criam diretamente ou indiretamente novos impostos. Além disso, gera turismo e sustentabilidade, porque movimenta o público. Além disso, gera inclusão, já que são obrigatórias as contrapartidas à população de baixa renda e a acessibilidade para todos os projetos. E essa lista continua, tá? Mas eu não quero deixar o vídeo mais longo ainda. Deveria ter leis de incentivo à educação e à saúde, ao invés de ter para a cultura. Esse argumento ele seria maravilhoso se ainda não existissem leis de incentivo à saúde e à educação, mas existem em nível federal, estadual e municipal. Muitos investem nela, mas muitos preferem investir na cultura. Existem centenas de editais de incentivo à educação e à saúde o ano todo, além de Pronon, Pronas, leis de incentivo à pesquisa, leis de incentivo à ciência, fundo do idoso, fundo da infância e da adolescência, além de outras áreas como lei de incentivo ao esporte e outras. E digo mais, existem várias outras leis de incentivo à cultura também, além da Lei Rouanet, como é o caso da Lei do Audiovisual, por exemplo. O Ministério só aprova projetos de artistas grandes. Errado. A maior parte dos projetos apresentados para o Ministério da Cultura são de artistas desconhecidos. E muitos artistas só ficaram conhecidos porque conseguiram o incentivo da lei. O avaliador, ele não vai olhar se é um artista grande ou artista pequeno. Se o projeto apresentado possui capacidade técnica para ser realizado na prática até a prestação de contas, ele vai ser aprovado. Depois disso, cabe aos patrocinadores particulares investirem nos projetos que forem mais interessantes para eles. Então não seja enganado, quando alguma manchete disser que o artista teve um projeto aprovado na Lei Rouanet, não significa que ele conseguiu investimentos. Quem usa esse argumento normalmente está pensando na música popular, que também não é o segmento que mais consegue investimentos através da lei. Na verdade, é o das artes cênicas. Mas o projeto não beneficia o público, nunca me beneficiou. Todo projeto ele precisa comprovar, sob pena de reprovação na prestação de contas, que beneficiou o público, ofereceu contrapartidas à população de baixa renda e acessibilidade. Todos. Existe uma porcentagem mínima para isso acontecer. Talvez ele não te beneficie, mas isso é porque você não é o público daquele projeto. Você vai a museus, assiste filmes nacionais, você lê livros de literatura nacional? Você consome cultura relacionada a patrimônio histórico, arquitetônico, acompanha orquestras, visita bibliotecas? A grande maioria deles precisa da Lei Rouanet para sobreviver. Algumas pessoas defendem o fim da Lei Rouanet pensando naquele cantor sertanejo, mas ainda não entendeu que se o incentivo acabar, quem vai desaparecer é a música erudita, porque a população vai continuar indo no show e dando dinheiro para o cantor sertanejo. Pensando nesse ponto, acabar com a Lei Rouanet é fazer com que o futuro do Brasil continue apenas com a música popular. É muito burocrático para um artista pequeno conseguir aprovar um projeto. É necessário ter um projeto para sabermos se o artista ele vai saber lidar corretamente com o dinheiro do investimento. Muitas vezes, o artista reprova um projeto porque ele tem preguiça de correr atrás da documentação mais básica. Manda os documentos todos ilegíveis. Como que o governo e a população vai esperar que esse cara execute um bom trabalho? Que haja uma prestação de contas minimamente decente. Ter um projeto não é só subir no palco e tocar. Para isso, existem escritórios e advogados especializados em arte, para ajudar esses pequenos artistas que possuem mais dificuldade ou que não querem ter a dor de cabeça com a parte burocrática. A arte criada pela Lei Rouanet é ridícula. Bom,
Aí a gente sai do critério técnico e a gente entra para a sua opinião pessoal. E aí eu sugiro que quem usa esse argumento seja mais tolerante. Agora, se o que vem na sua cabeça é a imagem de um artista fazendo coisa imoral, aí eu concordo 100% com você e eu vou te mostrar onde que está o erro. Você já entendeu que é o patrocinador particular que escolhe colocar o dinheiro num projeto ou no outro, certo? Você acha que em sã consciência que um grande banco investiria em algum imbecil que faz arte tirando roupa para criança? É óbvio que não. O patrocinador não é tão burro a ponto de investir em uma propaganda negativa. O que acontece em alguns casos é que o artista mentiu ou omitiu alguma informação relevante na hora de aprovar o projeto ou na hora de mostrar o projeto para um patrocinador. Você acha que a prestação de contas desse pessoal vai ser aprovada? Ah, não vai mesmo. A Lei Rouanet é vinculada a um partido político. Errado. Inclusive, por ela ter sido criada em 1991, ela já passou por vários governos, com vários presidentes e vários partidos que apoiaram e mantiveram a sua existência. O dinheiro não passa pelo governo ou pelo Ministério da Cultura. Ele sai da conta bancária do patrocinador e entra na conta bancária do projeto. O governo ele não segura esse dinheiro na mão. Tem corrupção na Lei Rouanet. Meu amigo, tem corrupção na escola, tem corrupção no hospital, na licitação, até no bolão que você faz no bar de esquina torcendo para o seu time. Nesse caso, o problema não é a lei, mas o criminoso que quer dar o seu jeitinho assim que ganha qualquer tipo de poder ou dinheiro. Se essa é a sua preocupação, e deve ser, nós vamos parar de nos separar em grupo e ir atrás de quem realmente faz a coisa errada. Sem investimento da lei, o museu pegou fogo. Primeiro, que a lei não coloca fogo nas coisas. Segundo, que a lei estava disponível para o museu o tempo todo. Das duas, uma. Ou não se preocuparam em aprovar projetos para manutenção do museu, ou nenhum patrocinador achou vantajoso investir nesse tipo de projeto. Por que você, que está fazendo essa reclamação, não destinou seu imposto de renda para o museu? Por que você está atribuindo essa culpa para terceiros? E, finalmente, a Lei Rouanet tem que acabar. Vai pela lógica, tá? Hoje nós temos um acervo cinematográfico, por exemplo, que há poucos anos praticamente não existia no nosso país. E isso se dá pelo incentivo fiscal para as empresas que investem nesse segmento. O que aconteceria com os museus, com o teatro, com a música erudita, com as danças e tantas outras formas de expressão artísticas do nosso país? Os segmentos das artes cênicas são as áreas mais auxiliadas pela lei, ao contrário da música popular, como a maioria pensa. E é por isso que a lei nunca deixou de existir. E é por isso que, se houver qualquer tipo de modificação, será para o bem e para a melhoria da aplicação e aumento dos recursos, tirando o dinheiro da mão de poucos e distribuindo isso de uma forma uniforme para quem realmente precisa. Então, pode até existir a possibilidade do fim da lei como existe hoje, o fim da Lei Rouanet, mas automaticamente precisa ser instaurada uma nova forma de benefício, uma nova lei com outro nome, enfim. Mas não pode simplesmente acabar e deixar que a cultura siga simplesmente a música popular, que é o que vai acontecer se acabam as leis de incentivo. Para finalizar, eu não estou defendendo os grandes artistas, não mesmo. Isso tem que acabar. Mas saiba que existem milhares de projetos de artistas desconhecidos que são aprovados e captados todos os anos. E alguns deles ajudam muito as pessoas que mais precisam de cultura. E nós precisamos de mais projetos como esse. Eu não sou o dono da verdade e nem conheço cada uma das 250 mil propostas que já foram enviadas para o Ministério da Cultura. Mas agora que você tem o meu conhecimento sobre o mercado, eu peço o seu comentário aqui embaixo, mesmo que você discorde de mim. O que importa é que você fundamente para que possamos discutir o que deveria ser diferente, sempre pensando no bem. O pequeno artista, aquele artista de bem, nunca soube que a Lei Rouanet poderia beneficiá-lo. Então, agora que você sabe, faça com que as pessoas conheçam, que esses artistas que realmente merecem o benefício da lei tenham acesso a ela. Um Brasil sem cultura é um Brasil sem memória e sem futuro, e isso reflete diretamente na educação e no viver do nosso povo. Você pode até falar por você que pode ter uma vida boa, mas para um povo tão sofrido como é o brasileiro, a cultura é esperança. Desincentivar a cultura é ruim para você, é péssimo para os seus filhos e é desesperador para os seus netos.